Ah, pode sim. Tá, Shapira, eu vou colocar o meu no mudo, para não te atrapalhar, e qualquer coisa eu te chamo, tá bom? Show de bola, maravilha. Valeu. Então, diga lá. Quer desligar todas? Aí, beleza. Vai lá, Shapira, manda ver. Muito bem. Então tá, boa noite, pessoal. Boa noite aí aos alunos, professores. Queria primeiramente agradecer aí ao professor pelo convite, né? De novamente poder falar com vocês, compartilhar um pouco das minhas experiências e, né, trazer algumas coisas legais para vocês. Então, fazer jogos vale a pena, tá? Então esse é o nome aqui da nossa apresentação. Então, vamos iniciar. Primeiro eu vou me apresentar, sou Ricardo Shapira, 42 agora anos. Oi. Não tá aparecendo sua tela, eu acho que tá em outro, você tá com 2 monitores, né? Peraí, então deixa eu voltar aqui. Isso. Deixa eu fazer, eu vou compartilhar a minha tela inteira. Uhum. Aí não dá problema, peraí. Então vamos tentar novamente. Agora eu vou de tela inteira. Tela inteira. Compartilhar a tela. Agora tá dando pra ver, acho que a tela inteira, né? Peraí, vamos ver. Agora tá a tela inteira. Tá, né? Tá. Tudo desktop bem bagunçadinho aqui, não vou nem mostrar muito. É padrão. Né? Aquela coisa bagunçada. Vamos lá. Então vamos voltar aqui, pessoal. Vamos voltar. Vamos embora. Legal. Então, voltando aqui, fazer jogos vale a pena? Voltando a me apresentar. Aqui está Ricardo Shapira dizendo que tem 41 anos, que não é verdade, que eu já fiz aniversário, então 42. Um pouquinho mais velho, mas nem tanto assim. Então, sou pai do Benjamin, de 11 anos, da Olivia, de 9 anos. Trabalha com publicidade digital há mais ou menos uns 20 anos. E crio jogos por hobby, tá? Já fiz bastante coisa, vou mostrar um pouquinho para vocês aí bem rapidamente. Não sou assim profissional da área de games, só de games, né? Então, embora eu goste muito, na época que eu fiz a minha faculdade, eu fiz faculdade de design digital em São Paulo. E na época que eu fiz, não existia curso de games ainda. Então, depois que eu finalizei o meu curso, eu acho que uns 3 anos depois, eles abriram a primeira turma de games, né? Então, talvez se já existisse o curso de games na minha época, talvez eu teria feito, porque é uma área que realmente eu gosto bastante, né? E vou falar para vocês desde o comecinho, quando eu comecei a fazer os meus primeiros joguinhos. Sou também o organizador do GDG Corupá, né? O que é uma iniciativa Google, é o Google Developers Group, né? Uma iniciativa de desenvolvedores do Google, né? Que tem em todo o Brasil e no mundo também, né? Que busca aí reunir os desenvolvedores, os entusiastas da área de tecnologia, pessoal que gosta, né, para criar eventos, criar palestras, enfim, juntar o pessoal e fazer umas coisas legais. Inclusive aí, no estado de vocês, até conheci um pessoal bem legal de Cascavel, acho que em Cascavel tem um GDG, e também, acho que em Maringá também, se não me engano, tem outro. E aí, já desenvolvi algum trabalho aí com o GDG em São Paulo, no interior de São Paulo, onde eu morava, né, morava em São João da Boa Vista, interior de São Paulo, próximo ali a sul de Minas, ali perto de Poços de Caldas. E a gente se mudou aqui para Corupá, Santa Catarina, há cerca de 2 anos e meio. A família da minha esposa é tudo aqui de Corupá e da região aqui de Santa Catarina. Cidades próximas aqui, mais conhecidas Joinville, Blumenau, né? O pessoal conhece bastante mais essas cidades aí, Pomerode também. E então venho desenvolvendo esses trabalhos, que nem o professor falou. Lá em São Paulo mesmo já fiz alguns eventos aí pelo GDG relacionados a games, que é a Global Game Jam. Já fiz 4 edições lá. E aí para cá, agora trazendo essa iniciativa para cá em Corupá, a gente fez aí a primeira edição esse ano também. Então vamos seguir em frente. Vou mostrar um pouquinho dos meus jogos. Eu realmente, como foi falado, eu não sou profissional da área, mas já fiz bastante coisa, principalmente ligado aí adver games, coisas ligadas, né, a mais parte de publicidade, que é a área da qual eu acabei me formando. Aí que nem esse projeto é um projeto bem legal, onde a gente colocou uma tagzinha que reconhecia o brinquedo de madeira, e quando você inseria aí o celular, ele já entendia, né, qual que é o brinquedo que a criança brincava, e então ela podia interagir, né? Aí alguns joguinhos
mais experimentais, joguinhos ali de Game Jam, principalmente, né? A gente costuma criar bastante coisa, mas realmente eu criei mais coisas mesmo para celular, né? Para mobile, né? Como esse que está aparecendo agora, que é um joguinho que me fez bastante sucesso na época, um joguinho de carro bem simples, alguns joguinhos runners, assim, realmente não tem nada muito grandioso, muito assim famoso. Então, geralmente joguinhos mais casuais, realmente para celular mesmo, como vocês estão vendo aí, joguinhos bem simples, mas que assim eu gosto bastante de fazer isso aí lá para os irmãos Piologo também, do qual eu fiz bastante coisa para eles. A gente geralmente lançava alguns vídeos e lançava junto com alguns joguinhos para promover, né? Ali no caso ali o Crente Crush ali à esquerda, um joguinho de Guacamole. Aqui no centro já um joguinho mais atual de filtro, né, para celular, que é uma das coisas que eu tenho feito bastante também, em termos de jogo, bastante coisa de filtro de celular, né, assim, para várias empresas, o pessoal quer fazer alguma ação promocional, sai bastante. Aí é um joguinho em flash bem antigo meu, né, então eu vou falar também dessa época da explosão dos joguinhos em flash, que né, foi uma época bem interessante, bem rica, assim, de desenvolvimento de jogos. Mas também jogo bem simples. Aí mais um joguinho também de Game Jam, né? Então, fazendo os eventos da Game Jam, a gente sempre, quando sobra um tempinho, acaba conseguindo desenvolver alguma coisinha ou outra. Cheguei a fazer até já alguns joguinhos políticos também, joguinhos para banco, né? Enfim, Itaú, para Bradesco. É, aqui algumas pecinhas publicitárias, né? Antigamente tinha mais peças interativas, agora não tem tanto, mas esse daí já é um joguinho para celular. É um similar àquele joguinho do Ninja, né? Onde você tem que fugir aí dos inimigos e conseguir sobreviver o maior tempo possível. Alguns estudos, aí também mais alguns joguinhos aí para Adver Games e tudo mais, alguns joguinhos que estão sendo feitos. O que mais temos aí? Aí também mais joguinho para celular, mais filtro, Adver Game, bastante aplicativo eu fiz também. Aí mais um joguinho também também para Game Jam, realmente bastante joguinhos para Game Jam a gente acabou fazendo. Aí um joguinho que também saiu numa Global Game Jam, que a gente utilizei aí frutas e legumes como os controles, né? Então você apertava na banana, ele clicava na banana, é mais ou menos um Guitar Hero de frutas e legumes, né? Que foi feito ali, utilizando ali uma tecnologia parecida a uma espécie de uma placa Arduino, né? Não exatamente, mas enfim. Então aqui mostrei mais ou menos para vocês, já fiz, como eu falei, algumas coisas, principalmente para celular. E vamos em frente, pessoal. Então, começar a falar um pouco de mercado de games, né? Como que a gente está hoje em dia. Aqui a gente consegue ver que o mercado ele está bem dividido ainda, né? A gente tem praticamente metade da fatia de mercado praticamente só para celular, né? Mobile, né? Entre ali tablet, né? E celulares ali, sendo ainda os celulares aqui a maior quantidade, né? Maior porcentagem, aí com 90 bilhões, acho que é isso. Depois temos aqui a segunda fatia dividida aqui entre jogos para console, né? Seria os games ali, o Xbox, PlayStation, Nintendo. E uma outra fatia aqui de 35 para jogos de computador ou de navegador também. Totalizando aí um total de 175,8, né? Em 2021, tá? Esse aí eu não consegui um, uns dados mais atuais, mas esse aqui, né, que já é um ano próximo, temos aqui realmente um número bem expressivo, né? 90 bilhões só em celular. Aí temos aqui o Brasil, né? Aqui no Brasil nós temos 101 e o México, que era o quinto lugar, então o Brasil ocupa agora a quinta posição e de lucros, né, de vendas em jogos, né, enfim, o quanto que o Brasil compra
né? Em jogos, 2,7 bilhões. Ocupando aqui o 10º lugar do mundo, né? Isso é uma coisa que é interessante, porque se você vê, não tem aqui os outros gráficos, né? Mas eu cheguei a ver, pelo número de jogadores que o Brasil tem, né, ocupando o 5º lugar, ele deveria ter um faturamento muito maior, né? Então, o que, que se deve isso daí? Principalmente por sermos um país, né, ainda muito pobre, então grande parte desses players aí são de celular, né, vão procurar mais os jogos grátis, né, principalmente da base Android, né, que é a maior base instalada que a gente tem. Então, muito jogo gratuito. Pirataria já reduziu bastante, ainda tem um pouco, né, que atrapalha essa questão dos lucros, os ganhos aqui do Brasil. Mas ainda tem muita gente pouca gente compra, né, os jogos, porque a gente sabe que realmente os jogos aqui no Brasil são muito caros, né, se você comparar, por exemplo, com Estados Unidos, né, até outros países, onde, por exemplo, um jogo lá vai custar $60, né, que para eles é como se fosse R$ 60, né, na moeda deles, né? Então, para a gente é R$ 300, né, fazendo aí a conversão, fica realmente muito salgado. Então, por isso que a gente está em 5º lugar de número de jogadores, mas aqui em lucro a gente está em 10º ainda. Vamos falar agora um pouco sobre o mercado brasileiro, nacional, né? Coloquei aqui algumas desenvolvedoras brasileiras mais conhecidas, maioria aqui publicando jogos indies, né? Então temos aqui a Aquaris, que publicou aquele famoso o jogo o Horizon Chase, que é o sucessor espiritual ali do Top Gear. Usou até o mesmo músico, né? O mesmo compositor do Top Gear. Tem a Hoplon, que faz bastante joguinhos, esses estilos MOBA, jogos online, enfim. Long Hat House faz uns jogos bem legais também para celular. Pixel Punk, uns jogos para computador muito bom também. A Rogue's Nail também. E Mad Mimic. Então, eu joguei algumas empresas, tem muitas outras empresas brasileiras bem legais aí. Eu joguei algumas aqui que me veio à cabeça, só para a gente pontuar. Aí, vamos lá. Além das empresas, né, uma coisa que é interessante. É claro que os jogos, a gente tem vários modelos de empresa, né? A gente tem as empresas enormes, que são empresas que, inclusive, lá tem alguns escritórios em diversos países, né? Jogos muito grandes, AAA. Então, eles não são feitos em um só país, né? Eles dividem o escritório, então, sei lá, vou dar um exemplo aqui do GTA 5, desculpa. GTA 5 eu sei que foi feito em, acho que, se eu não me engano, acho que 20 e poucos escritórios no mundo. Então, cada pedacinho do jogo era feito ali numa parte do mundo, né? Devido ao tamanho do jogo. Mas jogos menores, jogos indies, principalmente, muitas vezes são feitos por uma pessoa só. Aqui como um exemplo aqui, do Alexei Pajitnov, que todo mundo conhece, aí do Tetris, né? Um dos jogos mais famosos e mais vendidos até pouco tempo atrás, bem pouco tempo atrás, ainda era o jogo mais vendido do mundo. Foi ultrapassado, se não me engano, acho que 3 anos atrás, pelo Minecraft só, né? Então, embora, claro, o Alexei né, criou ali a primeira versão do jogo, depois ele teve a ajuda de alguns amigos para implementar as cores, né, deixar o jogo mais rico, mais bonito. Mas aqui, como exemplo, né, ele é uma pessoa que criou sozinho esse jogo, né? Inclusive, não sei se vocês chegaram a ver, tá para sair um filme do Tetris bem legal, bem interessante mesmo. Acho que na Apple TV, os serviços de streaming da Apple, né, contando um pouco dessa história de como que foi a criação, porque eu lembro que foi realmente, já vi um pouco dessa história e realmente foi uma coisa bem louca mesmo, de como que eles conseguiram. Tava uma época ainda de final de Guerra Fria, e aí os Estados Unidos queria o jogo, e aí a Rússia não queria deixar, enfim, então tudo isso daí vai ser mostrado nesse filme que tá para sair, bem legal. Então, mostrou que também, além de grandes equipes, também podemos ter jogos feitos por uma pessoa só. Aqui mais um jogo que também já foi muito famoso, é o Agario, que é aquele jogo onde eram várias bolinhas, um jogo multiplayer, né?
bolinhas maiores e engolindo bolinhas menores, jogo teoricamente simples, mas fez um grande sucesso, depois deu várias origens a milhões de outros jogos similares, né, do tipo, feito por um rapaz só, brasileiro. Aqui mais um jogo bem legal, do Lucas Pope. Esse é um dos jogos dele, né, um dos jogos mais famosos, o Papers, Please, onde ele conseguiu transformar uma coisa bem chata e burocrática, né, que é carimbar documentos, verificar documentos, num jogo realmente muito legal, muito divertido, jogo que tem storytelling, e ele realmente ele fez toda a parte de direção de arte, né, que é bem lindona, assim, nesse estilo pixel art. Fez também toda a parte de trilha sonora, né, e a programação do jogo também. Esse jogo, se não me engano, ele está disponível para celular. Agora ele ficou muito tempo só para computador, e acho que mais ou menos há um ano ele está para celulares também. Então acho que isso é uma coisa legal dessa disciplina de vocês, apesar de não ser, né, não é um curso de games, né, mas vocês têm essa disciplina de games que vocês podem aproveitar para vocês fazerem tanto jogos, né, em equipe, como eu falei, em game jams, que eu vou falar mais para frente, como também, né, com as ferramentas que a gente tem hoje em dia, ter autonomia de poder fazer sozinho um jogo. Isso não quer dizer que por estar fazendo sozinho é um jogo pior, né? Então, esse é um grande exemplo de um jogo bem legal, feito por uma pessoa só. Aqui mais um exemplo também, o Undertale aqui do Toby Fox, é um jogo que ele fez toda a parte gráfica, parte de programação e parte de música também, de trilha sonora. E realmente a parte gráfica dele é bem simples, né, bem simplória, interessante, mas uma das coisas bem interessantes que esse jogo tem, os pontos fortes, é a jogabilidade. Ele traz uma mecânica de batalha que até então era inédita, nem para falar a verdade, nem ser um outro jogo que tem uma mecânica parecida. É uma mecânica que ele vai, não sei se o pessoal já jogou aí, mas ele é bem diferente, ele é como se fosse um RPG, mas a batalha do RPG ele acontece de uma forma ali bem diferenciada, bem interessante. E as músicas também desse jogo são músicas que o pessoal vive fazendo cover, né, de músicas muito legais. Aí coloquei em destaque aqui a Megalovania, a música mais famosa. E para esse jogo ele fez apenas 127 músicas, tá? Esse dev. Então, o cara realmente fez um trabalho primoroso, sozinho também. Claro que um dos pontos, né, de fazer jogo sozinho é a questão do tempo, né? Então, você fazendo sozinho, obviamente, vai levar muito mais tempo do que fazer com uma equipe. Mas tem os seus prós e contras, né? Eu, por exemplo, a maioria dos meus jogos eu fiz sozinho. Fiz alguns jogos ali, né, em galera, mais em game jams, etc. Mas em geral, costumo fazer sozinho. Eu gosto por questões assim de que você controla o seu tempo, ninguém vai ficar te pressionando. Você coloca as ideias que você quiser. Você normalmente não vai ter esse problema de às vezes o cara quer uma ideia, você tem que, ou o cara não quer uma ideia, então às vezes tem esses conflitos aí. Que mais? Enfim, você faz toda a gestão sozinho, então é interessante. E os contras, né? Como eu já falei, vai demorar muito mais tempo, né? Então, em vez de demorar, sei lá, um ano, talvez você vai demorar 2 anos para fazer um jogo, né? Dependendo da complexidade do jogo, né? Obviamente. Então, tem vários desses pontos aí. Então, como eu mostrei para vocês, né? Você tem as mega empresas, né? Tem empresas de porte menor, onde você tem equipes ali bem reduzidas, né? As equipes indies, principalmente, de 3 a 5 pessoas, e as equipes e os devs que fazem os jogos aí sozinhos. Agora, falar um pouco da evolução das ferramentas, né? Aqui, coloquei um pouco do meu passado aqui. Então, eu comecei a ter contato com computadores, né? Realmente bem pequeno, eu era bem moleque. Eu acho que, se não me engano, o meu primeiro contato foi com o MSX, que meu pai tinha na época, né? Pô, não era muita gente que tinha na época ainda. E depois, né, fui tendo contato com games, né? O Atari, etc. Mas começou com o MSX, eu me lembro que ele tinha um livrinho, né? E nessa época ainda, para vocês terem uma ideia, o MSX ele carregava jogos com fita cassete. Tá? Você colocava a fita cassete
num gravador, né, num player, não sei nem como que chamava, o tocador de fita cassete, e aí demorava, sei lá, acho que 15 minutos, 10 minutos para carregar um jogo. Ele tinha que rodar toda aquela fita cassete, né, que tava a programação ali, e mandar para o MSX. Depois começaram a vir alguns cartuchos, a coisa foi evoluindo. Os disquetes também, né? E aí ele tinha um livrinho, que eu lembro que era um livrinho de, sei lá, pelo menos umas 30 páginas, que era para programar um único jogo, né? Na época acho que era o Basic, o MS Basic, né, que tá até na tela aqui, versão 3.0. Então era assim, 30 páginas de puro código, eu não fazia a menor ideia do que era aquilo, mas já tinha ali um interesse. Eu lembro que era até hoje um jogo de caranguejo, algum joguinho, pelo menos a ilustração era um caranguejo. Na verdade eu nunca consegui fazer rodar, porque eu fui lá, escrevi as 30 páginas ali, mais ou menos ali como a gente tem aqui à esquerda, então tem os comandos input, não sei o que lá, if, tinha vários comandos, mas eu não fazia a menor ideia, né? Hoje, até olhando aqui, a gente consegue ter alguma ideia de como é que funciona, mas na época eu não fazia ideia. Escrevi ali as 30 páginas e não funcionou. Mas enfim, pouquinho tempo depois, aí meu pai, né, também sempre trabalhou em agência de propaganda, meu pai é redator publicitário, e nas agências o pessoal costumava usar bastante Macintosh. Na época assim, ainda se chamava Macintosh, né? Não era Mac ainda. Na época que ainda era aquele logo colorido, logo, a maçãzinha de arco-íris. Então ele tinha um Maczinho, era um PowerPC Performa Macintosh. E aí nessa época eu comecei a mexer um pouquinho, já fazia algumas animações também, que eu gostava bastante. De um jeito bem rudimentar também, eu desenhava cada quadro, jogava num programa que até hoje existe, que é o QuickTime, e aí com todas essas imagens ele gerava uma animação, e os joguinhos também. Então os joguinhos eu fazia num programa chamado HyperCard Player, tocador de HyperCard. Basicamente o que era isso? Era como se fosse um HTML, uma imagem de HTML com aquele hotspot, né? Você coloca uma área, você desenha ali um quadradinho, uma área onde você quer que ele seja o clique. Então, como que eu fazia os joguinhos? Eu lembro de por exemplo, um jogo de aventura que eu fazia, né? Fazia um menuzinho embaixo e tudo mais. Então, eu desenhava um cenário, por exemplo, né? Tinha ali, eu colocava um hotspotzinho, por exemplo, no caminho da frente, onde ele tinha que avançar. E aí, quando ele clicasse, eu falava, vá para o card 2. Aí, no card 2, eu fazia aquele mesmo, desenhava aquele mesmo desenho um pouco mais avançado. E assim, aí, ia fazendo o jogo, né? E aí, quando chegava algum inimigo, por exemplo, a forma que eu conseguia fazer questões de variação, as variáveis na época, né? A pessoa tinha esse recurso. Como que eu fazia? Eu desenhava, por exemplo, um inimigo na tela, né? Eu desenhava uma espadinha embaixo, você queria usar a espadinha? Clicava, aí ele ia para o desenho do HyperCard, que tinha aquele mesmo desenho sem a espada. Imagina o trabalho que dava para fazer isso. E no personagem, eu colocava assim, um quadradinho bem pequenininho, tipo no ombro do personagem. Se clicasse ali, ele fazia o hit, acertava, e eu fazia um desenho do boneco sendo atingido, né? Aí eu fazia um quadradinho do lado onde ele não era atingido. Então eu pegava aqueles quadradinhos e ia colocando, preenchendo. Eu fazia atingido, não atingido, atingido. Então, até preencher tudo aquilo ali. Então, assim, era um random manual. Né? Até que depois, se você fosse jogar o jogo de novo, você praticamente perdia a graça. Que se você clicasse no mesmo lugar, ia dar o mesmo resultado. Né? Então, começou dessa forma bem besta mesmo, né? De fazer joguinhos. Isso eu devia ter, sei lá, uns 10 anos, sei lá, 11. Comecei a fazer isso, as animações e os joguinhos, que eu gostava bastante. Como aqui, entrou agora só os textos, tudo bem. E aí depois, mais ou menos ali com, eu não me lembro, acho que uns 17 anos por aí, começou a despontar o Flash, né? Na época era o Macromedia Flash ainda, não era nem da Adobe. Então eu fiz um curso ali de Flash 4 na época. E aí, final dos anos 90, né? 97, 98 por ali. E aí, nos anos 2000, quando eu estava ali já para entrar na faculdade, realmente o Flash ele estourou e começou realmente uma era muito, muito forte em questões de games, né? Que eu botei aqui, a era de ouro dos jogos em Flash. Então, muita gente hoje não sabe, realmente não tem memórias dessa época, mas quem viveu sabe como é que foi.
né? A gente tinha ali diversos sites de joguinhos, né? O Newgrounds era um dos mais famosos, o Miniclip também, bem famoso. Tinha esse XGen Studios também, era um site bem legal. Tinha o Congregate, tinha milhares de sites. Realmente, essa ferramenta Flash, então ela abriu muitas portas, né? E foi justamente quando eu entrei na faculdade também comecei a estagiar e trabalhar na área. Eu tinha feito esse curso de Flash, desde criança já mexia, né? Fazia esses joguinhos, né, de forma bem rudimentar. E aí foi, né? Acabei me encaminhando para o curso de design digital de forma bem natural. Para mim foi realmente, né, encaixou como uma luva. Comecei a trabalhar daí com Flash, desenvolvendo sites, né? Enfim, nessa época os sites em Flash também eram bem famosos. Vou fazer que horas são, tá? Pra gente não se perder no tempo. E daí, então, nessa época comecei a desenvolver alguns joguinhos, né? Na época ainda era o ActionScript 2, que se utilizava. Então, realmente foi uma época muito favorável. O pessoal criava muitos jogos, e muitos jogos famosos, inclusive hoje em dia, nasceram aí. Então, um dos jogos que eu gostava na época era esse Defend Your Castle, que eu nem sei se a mecânica nasceu com esse jogo ou não, mas enfim, é um dos jogos mais antigos que eu conheço. E aqui do lado a gente tem a versão dele que você consegue encontrar até em consoles hoje, a versão remasterizada, vamos dizer, né? Então o pessoal criou ali a ideia e depois conseguiu fazer ele mais evoluído, né, para computador. Esse aqui realmente é um dos mais famosos, que é o Super Meat Boy. Também começou ali no Flash, aqui na imagem de cima, a gente pode ver ele feito em Flash. E já aqui na imagem de baixo, ele já é desenvolvido para computadores, tá? Então, o criador dele, o Edmund Macmillan, né? Ele realmente, o cara que criou muita coisa em Flash mesmo. Inclusive, tem bastante da história dele num documentário que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas olha só aqui, ó. Tem aqui o Binding of Isaac, que também é um dos grandes jogos bem conhecidos dele. Né? Aqui embaixo a gente consegue ver. Um jogo bem violento, um pouquinho, uma pegada um pouquinho de terror, né? E tiro. Aqui do lado, olha só quantos jogos o cara fez em Flash, tá vendo? Então ele tem realmente muito jogo, né, feito em Flash. E logicamente, né, aí a tecnologia foi evoluindo e ele foi migrando para outras plataformas, mas assim, começou com o Flash, né, inclusive esse próprio jogo também. Aqui, como eu falei, né, a história dele tem esse documentário Indie Game The Movie, quem não viu, é bem interessante mesmo, realmente. Conta a história aí de três devs. Isso aí, acho que em meados de 2010, não sei, era por aí. Ou um pouquinho antes, se não me engano. Contando um pouco como que era, né, desenvolver os jogos indies, ainda estava nascendo realmente essa cena indie, né, então alguns joguinhos, como eu falei, saíram ali do Flash, o próprio Limbo também, que é bem famoso, começou no Flash, aí foi aí que começou realmente esse movimento indie, dos independentes, né, e aí eles começaram a migrar para as plataformas, outras ferramentas que começaram a nascer depois do Flash, né, quem foi para essa área de games, então recomendo aí esse documentário que é bem legal. E aí, qual que era a grande questão? O pessoal começou a desenvolver os joguinhos em Flash, legal, só que eles não tinham como monetizar isso daí, entendeu? Tinham esses sites dos joguinhos em Flash, mas, se não me engano, eram todos grátis. Um ou outro conseguia monetizar de alguma forma meio bizarra ali. Acho que com propaganda alguns conseguiam, mas muito poucos. E não tinha muito o que fazer. O pessoal realmente fazia porque gostava de desenvolver joguinhos e não tinha como monetizar. E aí, com o tempo, foram surgindo então as plataformas, né? Começando aí pela Steam, que é a maior loja de jogos online, né, para computador. E também, pouco depois, ali, meados de 2010, as App Stores, né, da Apple e do Android um pouquinho depois, posteriormente. Nessa época aí, eu já tinha passado por algumas agências de propaganda, e aí fui trabalhar justamente numa produtora que desenvolvia joguinhos e aplicativos para celular. Então ali eu comecei a pegar uma experiência justamente em mexer mais a parte do celular mesmo, né? Então nessa época justamente o Flash ele começou a compilar os joguinhos para App Store e para Android.
E aí que eu falei, nossa, legal, né? Então agora abriu mais um leque, além de computador e a própria web, eu conseguiria fazer os joguinhos para colocar nas App Stores, né? E nessa época ainda tudo era muito novo. Para vocês terem uma ideia, não existia nem a categoria jogos na App Store brasileira, era só a categoria de entretenimento. Né? E aí que eu comecei realmente a publicar os meus joguinhos. Como sendo um dos meus primeiros, aquele joguinho que apareceu naquele trailer lá, aquele de motinha, né? Que tem os obstáculos. Então esse foi um dos meus primeiros jogos, também um dos meus que teve mais acesso, apesar de ser muito simples, teve mais de 1 milhão de downloads e tudo mais. E aí não parei mais, eu realmente, como sempre gostei muito, comecei a fazer muito joguinho para celular, vi que era uma forma de monetizar também, né? Inclusive foi engraçado, porque eu falei, nossa, agora eu vou ficar rico, né? Porque imagina, vou vender a $1 cada joguinho, né? Quem não vai querer comprar $1? Tem milhões de pessoas, então vou vender milhões e vou ficar milionário. Claro que não era tão simples quanto eu imaginava, realmente eu aprendi muito rápido isso. Tanto é que os meus jogos, eu acho que tem só um ou dois que são jogos full, que você compra o jogo inteiro. O resto todos são jogos grátis, com monetização via ads, que eu vou falar um pouco mais à frente. Né? Mas então aí a coisa foi realmente crescendo, foi evoluindo, abrindo mais caminho para outras plataformas. Então, falando aqui de monetização. O que a gente tem de formas de monetizar os joguinhos que a gente faz? A gente tem os joguinhos retail, full price, né, que eu geralmente indico mais jogos para computador, ou para console, ou até para celular, mas se for realmente um joguinho bem, bem legal, tá? Porque as plataformas mobile, elas realmente são muito inchadas hoje em dia. Os caras sobem milhares e milhares de aplicativos, jogos todos os dias. A concorrência é muito grande, entendeu? Então, para você se destacar e conseguir vender é muito difícil. Então, na minha visão, é um caminho mais fácil para mobile. Um dos caminhos mais fáceis é o jogo realmente grátis com propagandas, tá? Mas para você fazer para computador, por exemplo, funciona bem, né? O full price, faz um jogo ali que você gasta bastante tempo, jogo bem caprichadinho, então vale a pena vender. Aí o preço, aí você vai ver de acordo com o mercado, o que você acredita do jogo, do hype que você consegue gerar com o jogo, né? Então, e é isso. E aí, antigamente, principalmente, tinha muito disso, né? Eu coloquei ali free demo. Então você lançava ali uma demo do jogo, onde o cara jogava 1, 2, 3 fases, e aí, se ele quisesse, ele pegava e comprava o jogo inteiro, né? Principalmente quem viveu também essa época, além da época do Flash, a época dos CDs de computador, né? Então, antigamente, você ia na banquinha lá e comprava ali a revista do CD-ROM, então vinha muito dos CDs, geralmente vinha um jogo incompleto, mas vinha muito jogo demo para você experimentar. O próprio Doom usou bastante dessa estratégia, né? Não sei se é o Doom 1 ou Doom 2 também, que você jogava algumas fases, depois você podia comprar o jogo completo. Então, uma das formas de monetizar é você vender o jogo no preço cheio. A outra forma é o jogo grátis com advertising, que no caso é o que eu mais faço, tá? Aí tem algumas variações, tá? Aí você pode fazer, por exemplo, um jogo free com propaganda, com banners, e o cara paga para remover as propagandas, se ele quiser. Vocês já devem ter visto isso, é uma forma de se fazer. Né? A outra forma é o modelo freemium, que é um dos modelos mais rentáveis que a gente tem, né? Que você pode fazer daí realmente uma diversidade muito grande de coisas. Então, o jogo ele é grátis, porém, você tem venda de itens, por exemplo. Ou você tem que nem o Candy Crush, uma venda de vidas ou de um pack de energia. O cara consegue jogar ali, perdeu 3 vidas, tem que esperar tantas horas, ou ele tem que comprar uma vida. Então, muita gente ficou viciada, né, em Candy Crush e comprou muitas vidas fazendo isso. Customização, jogos aí onde você tem itens mais cosméticos ali, chapeuzinho, roupinhas, coisinhas desse tipo, né? Que até hoje a gente tem, por exemplo, num dos grandes fenômenos atuais, que é o Fortnite. Então, o Fortnite é um jogo free e é um dos jogos mais rentáveis, só vendendo personagem, roupinha, coisas que não alteram a jogabilidade, mas né, o cara que quer usar a roupinha um personagem, do Goku, do Bob Esponja, enfim, de algum personagem que ele gosta ali. Outra forma é a venda de fases também. Então, ele pode te vender um jogo
que na verdade ele está completo, mas aí no código ele restringe as fases, coloca um cadinho, um símbolo de cadeado ali no resto, né? E aí você vai e você desbloqueia, ou tem gente que faz fase por fase, eu quero comprar essa fase, ou só essa fase, ou realmente você vai e desbloqueia o jogo completo também. Acontece isso daí. Então, basicamente a gente tem essas formas aqui no Diedes também, uma coisa que tem bastante, que é o que eu tenho usado bastante também, além de ter aquele bannerzinho fixo, você tem os banners de interstitial, que é o de tela cheia, né, abre inteiro. E você tem os banners, como é que fala? Os banners de recompensa, né? Os rewarded, né, banners. Então você, por exemplo, deu game over, você quer fazer o continue, então ou você paga, ou você assiste um vídeo. Então muita coisa realmente funciona dessa forma. E esses banners em vídeo, né, os rewarded, eles são os mais rentáveis. Então isso realmente funciona bem. Muita gente não quer gastar dinheiro, então se sujeita a assistir um vidinho ali. Geralmente são vídeos de 20 segundos, talvez às vezes até 30, para continuar jogando, né? Ou ganhar vida, enfim. São as formas de monetização. Tá? Aqui mostrando rapidamente, por exemplo, uma tela aqui do meu Google Ads aqui. Então, aqui eu tenho alguns aplicativos, alguns jogos, né? Eu tenho alguns aplicativos também, né? Jogos de loteria. E ele funciona mais ou menos como funciona aí a monetização para vídeo, né? Monetização de tudo de todas as coisas que existem aí hoje em dia, que é só de música, né? Por exemplo, também Spotify. E como que funciona isso daí? Funciona da seguinte forma, geralmente, né, a cada 1.000 usuários que dão um view nesse banner, né? Por exemplo, o cara abriu aqui o Candy Crush. 1.000 usuários viram esse banner. A cada 1.000 você vai ganhar 72 centavos. Tá? E como é que funciona? Tipo, por exemplo, aqui, ó, o jogo certo, loto fácil, ele tá $7. Tá? Ele tá mais alto. Então esse valor aqui é um valor flutuante, tá? Que é uma coisa que ele funciona, é como se fosse uma bolsa de valores. Tá? Ele depende ali de oferta e demanda, né, de cliente e produto, e está sempre flutuando. E é assim que ele funciona, dependendo, às vezes o valor vai estar maior, às vezes vai estar menor, a gente não tem como prever. Ele também tem a ver com a taxa de cliques, né? Então, se muita gente vê, mas ninguém clica, o valor dele vai estar mais baixo. Se muita gente começa a clicar, que está aqui no click-through, né? Tá vendo? CTR. Então, se as pessoas estão clicando, tá vendo aqui o cliques, ó, 55 cliques, 112 cliques, geralmente ele tende a subir o valor. O valor a cada 1.000 usuários, né? Então, a cada 1.000 usuários você vai ganhar um X. Então, por exemplo, aqui esse primeiro jogo aqui, ó, teve 1.300 views. Ah, não, desculpa, aqui, impressões. 1.050 views. Então, eu ganhei $7 e mais alguns quebradinhos. E aí, você juntando todos os jogos, enfim, as coisas que você tem aí um montante bem interessante. Então, para mim, né, além, como eu falei, além de ser um hobby, é uma coisa que eu gosto bastante, não posso deixar de negar que sempre me ajudou muito financeiramente, até hoje ainda ajuda, principalmente meados ali de 2017, né? Eu sempre, até 2017 eu trabalhava em agência, em produtora, e aí foi justamente no ano que um ano antes a gente se mudou de São Paulo para o interior lá de São Paulo, para o interior de São Paulo, né? Da capital para o interior. E aí eu realmente decidi ir para o interior também e tentar ser freelancer. Então, nesse tempo de migração né, onde eu trabalhava ali fixo para freelancer, realmente foi bastante complicado, né, até começar a pegar os clientes. Eu já fazia freelancer, né, mas então de 2017 até hoje eu continuo atuando como freelancer, prestando serviço para várias agências e tudo mais. Mas esse ano foi complicado e realmente eu praticamente sobrevivi bastante só com aí os lucros, né, desses joguinhos que me davam na época ali uma rentabilidade aí de uns 1.500 por mês, tá? Uma coisa interessante dessa parte dos games também, por exemplo, em comparação, eu não sei como que é a parte de música, mas em comparação com YouTube, por exemplo, né? O YouTube é uma plataforma que ela te obriga
Aí você está sempre produzindo, trabalhando. Se você parar de subir vídeo, eles desmonetizam o seu canal, tá? Então, sei lá, ficou 2 semanas sem botar vídeo, além de você perder relevância, eles vão começar a te desmonetizar, tá? Então isso não acontece com os jogos. Você coloca o seu jogo lá, é uma árvorezinha de lucro, né? Você vai ficar sempre ganhando enquanto os jogos estiverem online, né? Isso é um ponto também que, por exemplo, é um dos vacilos que eu cometi ali entre 2018 e 2019. Eu deixei um pouco de lado e aí foi caindo, e aí eu parei realmente de ganhar esses valores aí, porque de tempos em tempos as stores, elas atualizam, né, enfim, as suas diretrizes, e você tem que estar sempre atualizando os aplicativos, né, os joguinhos, para eles não saírem do ar. Então isso é uma coisa importante também. Aqui, então, para quem realmente gosta da área e talvez vai querer trabalhar na área, então, né, porque eu acho que, apesar de não ser um curso de games, pode ter alguém aí que realmente se interessa mais e pode acabar até descobrindo um caminho, né? Como, por exemplo, eu fiz a faculdade de design digital, então tinha ali algumas disciplinas de programação, tinha disciplina de 3D, por exemplo, uma coisa que nunca me atraiu muito, mas eu tenho um amigo que trabalha com 3D hoje, né? Começou ali. Então, acho que realmente, apesar de não ser um curso de games, para quem gosta, pode ser um caminho. E aí, como é que funciona aqui o workflow? Realmente, quem trabalha com games, né? O cara cria ali o conceito do jogo, né? Começa a trabalhar nele. Geralmente, ele, quando é o primeiro jogo, geralmente vai fazer uma campanha de financiamento coletivo. Ou às vezes não, se ele já tem algum nome no mercado, ou já consegue gerar um hype, às vezes não precisa, mas geralmente no começo ele vai fazer ali um financiamento coletivo, vai tentar gerar um hype para o pessoal, né, enfim, acreditar no jogo, querer financiar, vai fazer um trailer bem bonito, vai enviar para os veículos de mídia, né, que tem aí espalhados. Uma coisa bem importante, né, de quem trabalha com games aí, bastante em feira de games, demonstrar os jogos, né, então ele coloca ali para o pessoal jogar, né, se o jogo for bom, realmente vai ficar em alta, o pessoal vai comentar, vai jogar na mídia. E aí o jogo, né, se ele é realmente financiado, eles vão então pegar essa grana que foi feita no financiamento coletivo, vão trabalhar no jogo, né? Eles vão ter alguns meses aí garantidos, né? Apesar do financiamento. Então o jogo, assim que é finalizado, ele vai jogar nas plataformas, por exemplo, na Steam, né? Como está aqui no exemplo. Então esse é mais ou menos o flow que funciona. Claro que, como eu falei, se o cara já está no segundo jogo e o primeiro jogo já foi um sucesso, aí já não precisa muito mais entrar em financiamento coletivo. Basta ele gerar um hype grande, um hype forte, o pessoal vai se lembrar do primeiro jogo, vai falar, nossa, aquele jogo foi bom, então o segundo vai ser melhor, né? Então geralmente é assim que funciona, aí o segundo ele já vai direto, ele geralmente já vai conseguir uma publisher para ajudar também a divulgação, né? A publisher, a empresa que vai aí ajudar a colocar o jogo no mercado, vai ajudar com divulgação, trailer, etc e tal. Aqui, né, falando um pouco das feiras, né, que com a pandemia acabou caindo um pouco, né? Algumas feiras, a E3 tem sido cancelada frequentemente, mas algumas ainda resistem, a BGS mesmo continua fazendo um trabalho legal, né? Enfim, principalmente lá fora tem bastante feira, nos Estados Unidos ainda. Então, como eu falei, a feira realmente para quem trabalha com games, né, para mostrar o trabalho é bem importante. Agora vamos falar um pouco de investimentos. Então, tá bom. Preciso correr um pouquinho. Muita gente fala que os jogos são caros, realmente são, mas o que a gente realmente às vezes esquece é a questão de quanto custa para fazer um jogo, né? Então aqui eu coloquei só para vocês terem alguma noção, quem não tem muita noção. Por exemplo, Final Fantasy VII, tá? Que, se não me engano, é também começo dos anos 90 ali, tá? 40 milhões no começo dos anos 90 é muita grana. Então ele custou 40 milhões para ser feito, né? Vamos pegar mais um aqui, ó. O GTA V, que é aquele que eu comentei, de ser um jogo que tem escritório em vários lugares do mundo para conseguir produzir. Ele custou aqui a bagatela de 265 milhões, galera. Imagina, é muita grana. E é isso, já faz bastante tempo e realmente o mercado não para de crescer e os investimentos estão cada vez maiores, né? No mercado de games.
temos aí o Destiny 2, um jogo que custou apenas $500 mil para ser feito. Até onde eu sei, é o jogo mais caro já feito. Não sei dizer mais ou menos o quanto que ele deu de retorno, tá? Mas para você ter uma ideia dos investimentos que estão sendo feitos aí na área de games. Aqui falar um pouco de tendência versus indies. Então, uma coisa que é um dos pontos que a gente tem aí, né, principalmente na indústria AAA, é a questão de tendência, né? Então, você vê aqui o GTA V, ele conseguiu em 3 dias já lucrar 1 bilhão. Né? Então, olha o tanto de retorno que eles tiveram, e até hoje eles têm. Um grande jogo muito vendido. E como é que funciona? Geralmente a indústria AAA, né, principalmente, eles só vão investir num jogo se o retorno for garantido. Tá? Então, isso é é uma questão que é um pouco problemática, né, que a gente pode dizer assim. Isso também acontece um pouco nos estúdios aí de mobile. Podem perceber que quando surge um jogo de sucesso no celular, um dia depois você pode olhar que vai ter tipo uns 10 clones, assim. Você vai ter em primeiro lugar ali no ranking principal. Tipo, um exemplo bobo, na época que fez ali o sucesso, o Flappy Bird. Então fez o Flappy Bird. Dia seguinte você tinha o Flappy Pig, Flappy Dog, Flappy Corn, Flappy Flap, e assim foi. Então, algumas empresas vão realmente só seguir a tendência e outras vão se arriscar um pouco mais, ou pelo menos parte do seu financiamento aí com jogos inovadores, né? Aqui, por exemplo, ó, é um sintoma, né, que a gente pode ver de 2001 a 2012. Se você olhar aqui, o jogo é o mesmo, entendeu? Vai ter ali melhorias gráficas, realmente, não dá para falar que não. Também, assim, não é uma coisa de todo mal, né? É uma pequena crítica. Claro que tem gente que adora um estilo de jogo, por exemplo, FIFA, né? Tem gente... E é aquela coisa, todo ano praticamente é a mesma coisa, vai ter uma pequena melhoria ali, mas é um jogo certo, eles sabem que sempre vai vender, sempre vai ter gente que gosta. Mas na questão criativa, né? Então, realmente não é muito legal, porque ele mantém praticamente a mesma coisa, o status quo. Né? Então, por exemplo, agora falando dos indies, né? Os indies, isso é a parte legal deles. Como eles não têm, por exemplo, muita essa preocupação se o jogo vai vender ou não, então eles têm uma liberdade total de fazer o que eles quiserem, entendeu? Que isso é uma coisa muito legal também das Game Jams. O pessoal faz o que quiser, tem as ideias mais loucas, né? Então, por exemplo, aqui, ó, gameplay como diferencial. Então a gente tem aqui o primeiro jogo aqui à esquerda, um simulador de encontro de pombos, uma coisa bem inusitada. Temos aqui, que fez bastante sucesso, simuladores de caminhão, simulador de ônibus. Né? Tem esse jogo aqui bem psicodélico também, do urso que dirigia um carro, que não lembro agora o nome, mas era bem interessante. Era EnviroBear, se não me engano. Não sei que o pessoal jogou esse jogo. Simulador de cirurgia, um jogo que você é um pão, tem que andar por aí. Simulador de mecânico, enfim. Então, você tem umas gameplays que, né, vai saber se daria certo ou não, mercadologicamente falando. E o pessoal vai e faz, entendeu? Então, isso é muito legal. Outro diferencial também que vocês podem trabalhar é a questão da parte artística, né? Então, um jogo que vai ter uma beleza gráfica mais interessante, né? Tem alguns exemplos aqui. Esse aqui é para celular, Monument Valley. Os outros aqui são para computador. Mas então, sabe, é um jogo que ele tem, alguns jogos têm mecânicas legais, mas nesse caso aqui, realmente, a questão é a arte, né? Então, foi trabalhada uma arte mais primorosa, uma coisa bem bonita mesmo. Uma outra coisa também que se pode ter como diferencial é a questão da música. Então, muitos jogos trabalham a questão da música, por exemplo, como eu falei, lá o Horizon Chase, né, que é o sucessor espiritual do Top Gear, eles trouxeram lá o Barry Leitch, né, o cara que fez a música icônica do Top Gear de volta. Temos aqui o caso do o Yuzo Koshiro, também, que é bem famoso, né, que fez a trilha desse jogo 1980X e outros jogos também mais atuais. Inclusive, eles vendem só a trilha, né, acaba, como tem um cara de nome de peso, eles acabam fazendo isso de vender só a trilha. O Yuzo Koshiro, que fez ali as trilhas clássicas do Streets of Rage, e para vocês terem uma ideia de como famoso ele era,
o nome dele vinha nos créditos ali do jogo, né? Tá vendo ali, Music Yuzo Koshiro. Então, tamanho nome, né, desse compositor, né? Tendo aí a música como um diferencial. Agora, falar um pouco de investimento e publicação. Então, como é que funciona, pessoal? Nós temos aqui, coloquei as principais plataformas de celular e a principal de computador. Para você publicar um jogo na App Store, na Apple, você tem que pagar $99 por ano, tá? No dólar atual vai dar uns R$ 500. Eu acho, tá, na minha visão, é um dinheiro que se paga rápido. Talvez, sei lá, se você jogar um jogo só, pode ser que leve 6 meses para se pagar, né? Se você jogar uns 3 joguinhos, talvez em 2 meses, 1 mês até às vezes, né? Então, eu acho que para mim, na minha visão, é um investimento que vale a pena, tá? Como eu falei, realmente já tive muita rentabilidade, né? É um dinheiro que até hoje me ajuda muito. No Google Play é um pouco mais tranquilo, você paga uma taxa única de $25, tá? Além de ser mais barato, é uma vez só. Você pagou essa taxa, pode subir joguinho ali pro resto da tua vida que não tem problema. E na Steam já é um pouquinho mais salgado, $100 por jogo. E quando o jogo bater $1.000 em vendas, eles devolvem esses $100, tá? É um pouco caro, mas do que eu já conversei com os devs, né? Eu tenho bastante amigo na área, eles dizem que vale bastante a pena. Mesmo os jogos assim que o pessoal vende, você pode até já terem visto, às vezes tem joguinhos lá de $1, jogos muito baratos. Mesmo esses jogos bem baratos, eles realmente vendem bem lá, porque diferente das App Stores, que é muito inflado, como eu falei, né, tem muita coisa lá, então a concorrência é menor, então, mas é aquela coisa, acho que assim, é mais indicado se você já fez um jogo maior, né, gastou mais tempo, acha que realmente vale a pena colocar para vender, como eu falei, no preço cheio, né, então aí acho que esse é o caminho ideal, e para celular, realmente tem essas opções aí. Existem opções gratuitas? Existem. Para computador, a gente tem as principais plataformas aqui, o itch.io, Desura e GameJolt, que são principalmente usados para subir joguinhos das Game Jams, que tem um ano inteiro. Dá para vender lá também, tá? Mas para você se cadastrar e subir os joguinhos não custa nada. Para vender, eu acho que vai ter uma pequena parte da venda ali para eles, que eu já vou falar um pouco mais abaixo. Para mobile, você tem a Amazon App Store, que para mim funciona bem para vender. No caso, como eu falei, as duas App Stores lá do Google e da Apple, para mim funciona melhor jogos grátis. Na Amazon, eles costumam comprar mais lá, no preço cheio. Aí você tem os outros celulares, né? Você tem o do Samsung, do Xiaomi. Embora da Xiaomi eu não consegui subir até hoje, porque é tudo em chinês. E é meio complicado, você tem que ficar jogando em Google Tradutor. Eu não consegui subir até hoje os aplicativos lá. Mas, enfim, tem milhões de lojas, eu já subi para tudo que é loja. E quanto mais lugares você sobe, mais gente jogando, mais renda para você. Tem uma menção honrosa aqui a loja da Positivo, que eu já subi bastante coisa para lá, mas infelizmente eles descontinuaram, né, o projeto, acabaram com ele, não deu certo. Também para BlackBerry, também que eu já subi bastante coisa para lá, mas mesmo o celular não de botãozinho, não, de tela cheia, tela plana deles, não deu certo. Para vocês verem o desespero que eles estavam, na época eles me deram um celular, eles estavam dando o celular para qualquer desenvolvedor que subisse, acho que 2 jogos para a plataforma deles, eles já davam um celular. Então eu ganhei o celular deles, era um celular Android, mais ou menos assim, mas enfim, também faliu. Vamos falar de consoles, pessoal. Como que eu subo os jogos para consoles? Então hoje a gente tem esses 3 players, principalmente a Nintendo, Xbox e Play Store. Funcionaria o seguinte, a priori, para vocês subirem um jogo, né, feito aí no Construct, né, ou alguma outra ferramenta, né, que vocês quiserem utilizar para esses games, vocês teriam que comprar um dev kit, tá? O que é um dev kit? Como vocês estão vendo aqui na imagem, ele é uma versão modificada do console. Ó, aqui é o da Nintendo, aqui é o do Xbox, é bem estranho, tá vendo?
do PlayStation, porque parece ter uns videocassetes, é bem estranhão. Então, assim, ele é um videogame preparado para dev. Então, ele vai ter várias ferramentas ali para debug, enfim, para que seja mais rápido, né, o desenvolvimento, para que o desenvolvedor não tenha que ficar subindo e testando cada vez. Só que o que acontece? Esses games dev kits, eles são muito limitados e são muito caros, entendeu? Então, tipo assim, se um Nintendo Switch custa, tipo, R$ 2.000, o Nintendo Switch Dev Kit custa R$ 4.000, entendeu? Então é bem impeditivo. E além de você ter que ter o Dev Kit para subir os jogos, você tem que ter uma conta com um tanto já de investimento, assim, que é bem complicado. Então, como é possível você subir jogos, né, nas plataformas? Tá? É possível através de publishers, tá? Aqui eu botei como exemplo essa publisher Game Nacional, que eu comecei a estudar um pouco da ferramenta Unity para desenvolver jogos para o Nintendo Switch. Tá? Então você tem várias empresas que eles vão e fazem esse port para vocês. Tá? Então você faz o seu joguinho ali, eles nem perguntam muito, porque eles ganham uma fatia de vendas. Então desde que o seu jogo funcione, entre em contato com essas publishers, essas empresas aí, eles vão lá, fazem o port, sobem nas eShops, né? Ficam com uma fatia ali das vendas, isso daí, pelo que eu sei, é caso a caso, pelo menos para os consoles aqui, não é contrato padrão, uma coisa que você vai negociar com eles. Mas geralmente os contratos, tá? Eles têm um padrão, que é o contrato 70-30, tá? Pelo menos isso daí a gente pode aplicar para as lojas, para a App Store da Apple, né? Ou do Google também. Então tudo que você vende, não estou falando dos jogos grátis de ads, estou falando de venda preço cheio, tá? Ele tem esse contrato padrão. Então você fica com 70% da venda e a loja fica com 30%. O que eu acho super justo, sabe? Você está usando uma loja super renomada, uma plataforma fácil de subir os seus joguinhos, tá? Ficar de olho na hora aqui. Então, geralmente os contratos funcionam dessa forma, pessoal. Principais plataformas e os softwares aqui. Deixa eu tirar um print aqui também. Beleza. A gente tem aqui o Game Maker, que é um dos mais antigos também, o pessoal usa bastante. A Unity, que é indicada principalmente para jogos em 3D, né? Também faz 2D, mas para 3D ela faz bem legal. Tem a Godot Game Engine, também é bem interessante. Tem a GDevelop, que eu tenho usado bastante, e recomendo assim, para quem está começando. E a Construct 3, que também é uma das melhores aí utilizadas e bem simples de utilizar, que é o que vocês estão aprendendo aí na disciplina de vocês. Vamos lá. Tá. Então, uma das coisas bem interessantes que a gente tem hoje em dia é essa questão do Codeless Game Dev, tá? Que é o jogo sem programação. Isso eu acho que é uma das coisas que é uma grande revolução. Então, por exemplo, eu aprendi a fazer joguinhos em Flash, tá? Então, eu aprendi lá o ActionScript 2, depois virou ActionScript 3. E qual que é o problema? Você acaba ficando limitado a uma plataforma, entendeu? Então, por exemplo, o Flash, apesar de ser interessante para fazer jogos, ele não é feito para fazer jogos. Então, cada jogo que eu tinha que fazer, eu tinha que pegar, fazer toda uma programação, por exemplo, de gravidade, para um jogo de plataforma, por exemplo. E toda uma programação para o boneco levando dano e tudo mais. Coisas que nessas plataformas hoje em dia, você faz isso com 2 cliques, entendeu? Você não precisa ficar codando. Embora eles tenham, você pode fazer o jogo todo no código, se você quiser. Todos eles trabalham sempre com base em algum código, seja Python, seja C Sharp, seja JavaScript. Mas todos eles trabalham, então, hoje em dia, com essa ferramenta, com essa forma de programar, que ou é por sistema de patches, né? Que são esses quadradinhos com linhas que você vai conectando um no outro. Ou, por exemplo, como aqui do Scratch, do Stencil, que é como se fosse um puzzle, né? Quebra-cabeças que você vai encaixando. Ou até mesmo o método do Construct, do GDevelop, do Game Maker, né, que são esses stacks, que também você coloca lá. Se seleciona personagem, colidir, você coloca a colisão com outro personagem, faz tal coisa. Então fica muito, muito fácil de você desenvolver, mesmo não sabendo profundamente programar, mas sabendo, né, trabalhar bem a parte lógica, você consegue desenvolver bastante coisa.
Mesmo se aplica para os 3Ds, né? Tá vendo que é tudo aqui com programação PET, né? Aqui essas aqui a gente conhece bastante esses nomes, né? CryEngine, Unreal Engine, principalmente por causa dos jogos AAA de console, né? Os jogos aí 3D, jogos mais parrudos, né? Eles vão utilizar aí, então, mas eles também estão trabalhando bastante com esse tipo de programação de código aí por patches, né? E não utilizando só linhas de código, né? Como começar? Então, uma coisa interessante. Beleza, estamos aqui fazendo curso, quero fazer joguinho, quero faturar, como é que eu vou fazer? Eu acho que uma das formas de se começar é o seguinte, geralmente esses softwares, né, e até mesmo aí no curso de vocês vão, de certa forma, aprender a partir de algum ponto de partida, né? Então vai ter algum tutorial, ou aí o professor vai ensinar. Então vamos tentar aprender a fazer um jogo de plataforma, por exemplo. Então, assim que vocês vão aprendendo essas mecânicas, né, eu acho que aprendeu legal fazer um jogo de plataforma. Então, beleza, vou desenvolver um joguinho de plataforma, entendeu? Então, conforme vocês vão aprendendo as mecânicas, vocês vão desenvolvendo joguinhos baseados aí nas mecânicas. Acho que o ponto de partida é a mecânica mesmo. Aí, beleza, já sei programar um pouco. Aí tem aquelas questões, tipo, mas eu não desenho tão bem. Ia ser legal ter um ilustrador para fazer a capa do desenho, ou para fazer a pixel art. Então aí começa realmente a ter aquela questão de grupos de interesse. Então, estou atrás de um programador, estou atrás de um ilustrador, de um cara para fazer trilha, né? Então, aí realmente é você começar a se envolver a partir de comunidades mesmo, né? No Facebook você vai achar comunidades de game dev ou comunidades próprias, por exemplo, de construct, internacionais ou brasileiras ou até mesmo regionais. No Discord tem bastante coisa também. Você vai ter o canal do Construct, aqui no caso é um print do canal do GDevelop, que eu tenho trabalhado bastante, né? Então, e sempre ele tem, ó, looking for collaboration. Então o cara fala, preciso de um artista, tá vendo? Preciso de alguém para criar um não sei o que lá, uma conta no Google Play. Preciso de alguém que saiba fazer um quiz. Então, né, vocês vão se juntando aí e fazendo aí as coisas. Outra forma legal, como eu falei, são as Game Jams, né? Como eu falei, a última que eu fiz foi agora, no começo do ano, a Global Game Jam. O que é uma Game Jam? Game Jam é como se fosse uma jam session de música, né? Onde você tem todos os músicos ali que não se conhecem, mas se juntam ali para criar música, né? Então, vem um cara que faz trilha, vem um cara que faz ilustração mais para fazer a capa, por exemplo, fazer personagens assim, né, de ilustração mesmo. Aí tem um cara que é mais de pixel art, tem um cara que é mais para pegar a programador, outro cara é mais storytelling, ele cria histórias legais. Então, é um evento que você vai juntar pessoas das mais variadas habilidades, né, em um tempo pré-determinado. Tem game jams que duram uma semana, tem game jams que duram 24 horas, e tem game jams, por exemplo, a Global Game Jam são 48 horas. Ela começa na sexta-feira, termina no domingo. Tá? E ela sempre tem algum tema específico ou alguma limitação específica. Então, isso também é muito legal, porque às vezes você fala assim, nossa, mas o que eu vou fazer o jogo, né? Uma ideia não vem. Então, as Game Jams é legal por causa disso, ele já te dá um tema. Então, o tema, por exemplo, da Global Game Jam desse ano o tema foi raízes. Então, você tinha que criar um jogo que tivesse alguma coisa a ver com raízes, seja mais conceitual, seja mais de mecânica de jogo. Algumas Game Jams, eles têm limitações, por exemplo, Game Boy Game Jam. Então, são jogos como se fossem para Game Boy. Então, você pode usar, tipo, 2 cores, por exemplo. Ou Game Jam que você pode usar tantos pixels, né? Por exemplo, 32 por 32. Enfim, tem diversos Game Jams. Game Jams tem, assim, o ano inteiro. É só procurar. E você tem algumas Game Jams maiores, né? Como eu falei, a Global Game Jam, que é a maior Game Jam que tem. Uma Game Jam que acontece no mundo inteiro, em vários países ao mesmo tempo. Essa última edição né, aconteceu de 2 a 5 de fevereiro esse ano, né? A primeira aconteceu em 2009 e esse ano nós tivemos 20 mil participantes em 195 sedes em 108 países participantes, sendo a matriz e maior sede a de Curitiba. Aí de vocês, aí do estado do Paraná, é realmente a maior sede que tem no mundo. Tá? Então é uma forma legal também de começar a desenvolver. Aqui eu vou mostrar alguns jogos feitos em Construct,
mais atuais, que são bem interessantes, para vocês verem que dá pra fazer coisa muito legal, tá? Rapidamente. Então, esse aqui. Vamos lá. Vou dar um pause rapidinho. Então, esse aqui, por exemplo, é um jogo que ele foca bem na animação, tá? Ele tem como referência até o Cuphead, que foi um jogo bem aclamado por questão da animação. Então, olha que legal o nível de animação que ele fez para esse jogo. Então, vocês verem que dá pra fazer coisa bem legal. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Opa, pera aí, já foi você. Vamos ver. Aqui é um outro jogo. Vou dar um pause rapidinho. Então, aqui é um jogo tipo um RPG. Ele trabalha um pouco aí o isométrico misturado com RPG tradicional, daqueles estilo Pokémon, né? Que você vê um personagem de costas e um de frente, enfim, quer ver? É bem interessante mesmo. Beleza, vamos ver mais um. Último. Já foi. Aqui, ó. Esse aqui já é tipo um run and gun, né? Inspirado aí um pouco em Contra, Mega Man e Metal Slug, né? Que tá aqui na capa. Vamos dar uma olhadinha. Muito bem. Vamos lá. Opa. Tá. E aí, então, pessoal, já vamos quase aqui encerrando. Aqui eu tô colocando para vocês, se vocês quiserem seguir, né, um pouco o trabalho que a gente faz aqui no Google Developers Group Corupá, né? Então, podem seguir a gente no Insta, é o GDG_Corupá, ou aqui pelo QR Code também vocês podem acompanhar, que é a bananinha, né? Porque como eu falei, Corupá é a terra da banana mais doce do Brasil, né? Então, tá aqui a bananinha na plaquinha bonitinha. Como eu falei, aí os mais perto, os GDGs mais perto aí de vocês são os Maringá e Cascavel, que eu até conheço ali os organizers ali de Cascavel. Acho que é Maíra, Maiara, se não me engano, pessoal bem gente boa. E é legal, porque acompanhar, porque tá sempre rolando bastante evento interessante de dev, seja de novas tecnologias, novidades do Google, enfim, bastante coisa. Algumas coisas relacionadas a game, né, como eu fiz aqui também. Aqui tá o meu e-mail, meu telefone de contato, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, quiserem entrar em contato por alguma coisa, quiser conversar, trocar ideia, só me chamar, pessoal. Então, só para a gente então fechar, deixa eu já encerrar aqui a apresentação. Vou voltar aqui para mim e vou encerrar aqui. Peraí. Opa, voltei.
Legal. Então, pessoal, é basicamente isso que eu tenho a dizer. Eu acho que eu tô fazendo joguinhos aí mais ou menos desde 2010. De lá para cá, acho que a coisa melhorou muito. Eu mesmo demorei muito tempo, eu fui muito teimoso, porque sempre trabalhei com Flash, né? Então, não, vou continuar usando e fazendo os joguinhos em Flash e, tipo, tendo um trabalho absurdo, sendo que eu poderia usar qualquer uma dessas plataformas, ferramentas aí, que você faz coisas em 2 cliques, assim, muito fácil. Então, hoje em dia, as ferramentas todas estão muito fáceis, assim, fácil acesso, fácil de usar, fácil de você publicar, seja para celular, seja para console, por meio de publishers. Então, assim, o caminho está aberto para quem gosta, né, de desenvolver, seja só por hobby ou também para ganhar um troquinho. Eu acho que vale bastante a pena. E eu espero que vocês aproveitem bem esse curso, que realmente, pelo menos para mim, desenvolver jogos é uma coisa muito prazerosa, uma coisa que eu gosto bastante de fazer. E eu espero que vocês se divirtam bastante aí com as aulas. Professor aí, aproveitem bastante e desenvolvam bastante jogos e participem de Game Jams também, fiquem ligados que é bem divertido. Bom, pessoal, agora vou deixar aberto se alguém tiver alguma dúvida, qualquer coisa, se quiserem falar. Vamos lá. Chapira, tem uma pergunta do Tiago aqui. Uma questão: os brasileiros são bem recebidos pela comunidade internacional ou rola algum tipo de preconceito? Olha, até onde eu sei, sim, são bem recebidos. Né? Inclusive, é até meio chato, mas muitos brasileiros, muitos talentos, eles trabalham mais para fora do que aqui no Brasil, pela minha verdade. Então, eu conheço muitos artistas, principalmente os artistas aí de pixel art, de 3D. O pessoal trabalha muito para fora, porque eles sabem da capacidade do brasileiro, da criatividade, como o brasileiro trabalha bem, né? E eles dão valor, entendeu? Então acaba realmente, quer dizer, não é só na área de games, muitas áreas, né? Na área da ciência, então muitas áreas o brasileiro ele trabalha bem, o mundo sabe disso, e como aqui no Brasil a gente tem pouca iniciativa, realmente não é muito valorizado, então acaba indo tudo para fora, né? Então sim, o mundo valoriza bastante, gosta muito do trabalho dos brasileiros, né? E tem muito jogo brasileiro famoso aí que ganhou muito prêmio que tem mão de brasileiro. Muito bacana. E tem sorteio também, Chapira? Opa, vamos fazer uns sorteiozinhos aí. Então, o pessoal que ficou até agora, acho que dá pra gente fazer um sorteio. Então, As regras do sorteio são: pessoal de casa e daqui. Se for sorteado alguém daqui, tem que estar aqui, não pode ter faltado, tá? E quem for do EAD tem que estar aqui e avisar aí que está presente, tá bom? Exatamente. É isso aí. Então, pessoal, vamos lá. Eu vou começar sorteando aqui alguns jogos, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Temos aqui o Sky Racket, que é um jogo bem legal. É tipo um shoot-up misturado com Pong, bem interessante. Temos o simulador de padoca, vocês fazerem uns pãezinhos aí. Temos aqui o Things That Explode and Bounce, um joguinho mistura puzzle também com, como é que chama? Breakout. Aircraft Carrier, um simuladorzinho de avião de guerra. Opa, vamos lá. Temos o Postal 4, um jogo meio polêmico, né, pela violência, pelas coisas não politicamente corretas. E Ghost on the Shore é uma espécie de um storyteller com um pouquinho de coisa de sobrenatural. Então vamos começar aqui com o Sky Racket. Eu vou compartilhar minha tela e já vou fazer o sorteio. Aí você, professor, só me diz se o aluno está aí presente, né, tanto no presencial ou no online. Beleza. Vamos lá. Compartilhar tela. Tudo preparado, vamos lá. Rufem os tambores. Sky Racket vai para... Jaime Yoshio Tanaka Kodama. Aí, Jaime. Ganhou? Tá aí? Tá aí? Tá aqui, tá no EAD. Opa! Ele tá assistindo a gente aqui junto pelo... Show de bola. Então, pelo Meet. Então, parabéns. Ganhou aqui Sky Racket, tá? Para Steam. Eu vou passar... O professor já tá com todas as keys, né? E depois ele passa para você. Beleza. Tá? Vamos continuar aqui os
show dos prêmios. Vamos aqui com o simulador de padoca. Vamos ver quem que vai ser o padeiro da vez. Atenção. Rufem os tambores. Quem será o padeiro? Lincoln. Lincoln, Luiz, você tá aí? Aí, Lincoln. Cadê o Lincoln? Será? Foi embora? Oi. Ah, mas não... E aí? Problema mesmo de saúde mesmo? Tinha que... Infelizmente, tinha que estar aqui, né? Vai de novo. Então, porque o rapaz passou mal e foi embora. Então, tá, vamos lá. Infelizmente, vamos ter que sortear de novo. Vamos lá. Gira a roleta. Oi, Gustavo Henrique. Você tá aí, meu filho? Tá aí o Gustavo Henrique da Silva. Tá aí? Aí, o Gustavo Henrique da Silva tá aqui. Esse ganhou. Ganhou. Então, parabéns. Você já pode ser padeiro, ou pelo menos treinar para ser padeiro. Aê! Beleza? Então, o professor depois vai te passar aqui de acesso para jogar no Steam. Vamos ver agora esse Things That Explode and Bounce. Vamos ver quem que vai ganhar. Gira a roleta. Daniele Oliveira de Tá aqui? A Daniele tá aqui. A Daniele tá aqui. Então, parabéns, ganhou aqui. Coisas que explodem e balançam. Beleza? Vamos agora a esse joguinho de guerra, o Aircraft Carrier. Vamos ver quem que vai ganhar avião e guerra, hein? Gira a roleta, Silvio. É o Wesley. Wesley! Aqui! Tá aqui também no cantinho. Esse aí tá aqui, ó. Ganhou. Esse vai derrubar muito avião. Vai derrubar bastante avião. E vamos lá, vamos com mais um aqui. Vamos pegar esse storytelling aqui de fantasminhas. Vamos ver quem será o fantasminha da vez. Atenção! Juscelino Fernandes. Juscelino Fernandes da Costa. Está presente? Ei, mas ele não tá aqui agora. Não tá aqui. Então, vamos girar a roleta de novo. O fantasminha... Fantasminha não vale, tem que ser a pessoa viva. Guilherme de Oliveira. Aê, tá aí o Guilherme? Aê, tá aqui, esse tá aqui. Ganhou, Guilherme, parabéns. Para poder jogar esse joguinho, vamos aqui pro último Postal No Regrets, joguinho polêmico. Tá? Postal 4. Esse joguinho aí é muito louco, sem arrependimentos, ó, aqui, ó, No Regrets. Vamos lá. Quem vai jogar sem arrependimentos será Douglas Alex Américo. Também não tá aqui, também. Também não tá aqui. Não tá? Então, beleza, vamos lá. Quem será? Atenção, Matheus de Bonfim Barbosa. Tá aí? Não tá aqui, não? 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 Não. É isso. Esse tá difícil de sair, vambora. Mais uma rodada na roleta. Paulo Henrique, Deus cielo. Paulo Henrique, tá aí? Tá aí no EAD, pessoal? Oh! Boa! Tá aqui no EAD. Muito bem. E, pessoal, uma última surpresa bem legal. Última surpresa, última. Muito boa para vocês. Então, vocês estão tendo essa disciplina aí de Construct 3. Eu conversei com o pessoal lá da Construct e eles vão nos presentear, tá? Um aluno que a gente vai sortear com 1 ano de licença, tá? Do programa Full, com todas as funcionalidades e ferramentas, tá? Então, vão poder utilizar o programa. Agora vai dar programar, vai fazer o logo lá, ó. Completinho, hein? Exatamente. Então, como um sinal de incentivo deles, né? Então, vamos sortear aqui, vamos ver quem que vai ganhar essa licença de 1 ano da Construct. Para utilizar a licença, basicamente, não sei se vocês já têm um usuário aí na versão que vocês utilizam, mas enfim, quem ganhar vai passar o usuário para o professor Anderson, ele vai me passar e aí eles vão ativar lá a licença, beleza? Vamos lá. Atenção, 3, 2, 1. Quem ganha a licença de 1 ano da Construct 3 será
será Murilo Gemiani Costa. Gemiani Costa. Tá aí? É você? Tá aí, professor? Ganhou? Você quer liberar para eles ou não? É o professor aqui, ele vai liberar a licença. Vai liberar? Então tá, então. Vale o X-Bacon, hein? Vale o X-Bacon, hein? Paga o X-Bacon pro professor aí, hein? Opa! Ele tá sendo legal, vambora. Então, vamos lá, vamos de novo. Gira a roleta. Quem vai ganhar? É o Matheus. Não, esse não. Não? Esse já ganhou também. Então não vale, então vamos de novo. Vamos de novo. Carlos Daniel. Carlos Daniel, tá aí! Tá aí? Ganhou? É o Carlos Daniel da novela. Da novela? Esse eu não conheço, não conheço. Rapaz, da novela Maria do Bairro, acho que era. Você lembra disso ou não? Maria do Bairro, lembro. Sou Maria do Bairro, eu sou. Ai. Show de bola. É isso aí. É isso aí, gente. Eu agradeço demais aí por você ter cedido o seu tempo aí para poder... Pessoal, só um pouquinho. Ter cedido um pouco do seu tempo aí, né? Para poder ter passado um pouco da sua experiência para a gente, tá? Legal. Agradeço demais aí. A gente fica à disposição, quem sabe, para você receber, para a gente receber você aqui um dia. Opa! Fazer uma Game Jam aqui, quem sabe, né? De repente. Ia ser bacana pra caramba, tá? Sim, e o pessoal de casa, eu vou passar no WhatsApp qual que é o formulário, tá? O formulário está no AVA também, pode entrar no AVA para responder, ok? Beleza? Pessoal de casa, muito obrigado pela presença de vocês. Um abraço e um beijo no coração de todo mundo. Até mais, Ricardo. Tchau, gente. Obrigado. Valeu, professor. Um Até abraço mais. a todos. Tchau, gente.
Falou, até mais.